Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos mais uma vez reunidos para fazer o estudo das nossas lições da Escola Bíblica Discipuladora e, nesses estudos desse trimestre, recomeçar um grande desafio, estudo nos livros de Esdras e de Neemias. Estaremos hoje fazendo o estudo no livro de Neemias, a 12ª lição, a penúltima desse trimestre, e consciência da grande obra. Nós estaremos orando, pedindo ao nosso Deus o direcionamento para a nossa aula de hoje. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos nas Tuas mãos, te pedimos pela Tua graça, pela Tua bênção, Pai, sobre a aula que estaremos ministrando. Pai, que o Teu Espírito possa nos usar para dirigir esse estudo, Senhor, que eu possa ser um instrumento Teu nessa manhã. Meu Deus, também te peço, Senhor, que Tu sejas com todos aqueles que estarão vendo e ouvindo. Toma cada irmão, cada aluno da nossa classe, toma a vida da nossa querida professora Jália, da sua família. Ó Deus, toma-nos em Tuas mãos e dá-nos sabedoria, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Neemias, capítulo 6, a partir do versículo 1. Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Esse trecho bíblico, o capítulo 6, já foi usado em outra lição anteriormente. E estaremos falando sobre a grande obra que Neemias estava ali fazendo, que foi a reconstrução dos muros de Jerusalém, já que o templo já tinha sido reconstruído, comandada essa etapa da reconstrução por Esdras. E Neemias teve a função de acompanhar a reconstrução dos muros, a proteção da cidade de Jerusalém. Leiamos então. O versículo 1 nos diz: Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Até aí é o que foi recomendado pelo autor dessa lição. Agora, daí para frente, são os outros versículos desse capítulo que nós faremos essa leitura para termos uma melhor compreensão do tema do nosso estudo. Então, Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, e na qual estava escrito: Entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém eu enviei a dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará.
Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram para me atemorizar, e para que eu fizesse e pecasse, para que tivessem alguma coisa a fim de me infamarem, e assim me vituperarem, ou, no caso, seria denegrir a imagem de Neemias, para poder criar um ponto negativo para ele. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Verso 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobia escrevia cartas para me atemorizar. Então nós vemos claramente que o intento de Sambalate, de Tobias e de Gesem ali era fazer com que Neemias desistisse, com que ele parasse a construção daqueles muros. E justamente no período quando esses muros já estavam, a construção desses muros já estava sendo concluída, quando já estavam colocando portas, portões, que além de estar delimitado o espaço da cidade, também teria a partir desses portões o controle da entrada, porque não poderia entrar qualquer um que bem entendesse. Nós vemos que nós temos uma grande obra nas nossas mãos. A obra que Deus confia na minha mão e na de cada um de nós, né? De todos nós que somos servos de Deus, que temos consciência do nosso papel, da nossa missão, nós vemos claramente que nós temos uma obra para fazer. E as tentativas do inimigo para que essa obra não se concretize são muito grandes. Então nós temos consciência, né, de que nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra as hostes malignas. É uma luta espiritual. Então nós temos que também estar revestidos da armadura de Deus, do conhecimento da sua palavra, estarmos em oração, estarmos em comunhão com o nosso Deus,
para que estejamos preparados para poder enfrentar essas batalhas e sairmos vitoriosos dela. Não pelos nossos méritos, mas pela obra, pela graça, pela misericórdia do nosso Deus. Neemias compreendeu que havia uma grande obra a ser realizada, ele se colocou à disposição do Senhor e de ser um instrumento vivo nas divinas mãos para a construção de uma nova realidade. Claro que para poder fazer isso, que ele não fez isso só por conta dele, Deus abriu as portas que precisava. Neemias recebeu do rei Antaxerxes o título persa de Tirchata. Esse título, concedido pelo rei da Pérsia, que estava aquela região sob o domínio da Pérsia nessa época, concedia a Neemias a autonomia para agir e realizar a grande obra de reconstrução dos muros da cidade, ou seja, de poder deslocar recursos, materiais, mão de obra, tudo o que precisasse para que aquela construção fosse feita. Isso era uma política já desenvolvida pelo Império Persa de poder conceder autonomia e liberdade religiosa aos povos que estavam sob o seu domínio para conter as possíveis rebeliões, guerras, revoltas, revoluções. Era uma atitude diplomática dos reis da Pérsia, para que não houvesse conflitos nos territórios dominados por eles. E nesse contexto foi feita a reconstrução do templo por Esdras e a reconstrução dos muros por Neemias. Claro, nada disso seria feito se Deus não estivesse à frente, se ele não estivesse aberto as portas e principalmente se esses profetas de Deus não estivessem com as suas vidas dirigidas pelo Espírito Santo, direcionadas para fazer a vontade de Deus naqueles momentos e de liderar aquele povo para poder restabelecer o culto a Deus, restabelecer a divindade ao Deus de Israel e também restabelecer um sentimento pátrio, um sentimento de nação ao reino de Judá, que tinha sido dilacerado e dominado pelo Império Babilônico. E nesse meio tempo, o Império Babilônico foi conquistado pelo Império Medo-Persa. E os reis da Pérsia, do Império Medo-Persa, foram muito mais tolerantes, muito mais complacentes do que os reis da Babilônia. Também lembramos que nós já comentamos sobre isso em aulas anteriores. Então vamos estar lembrando da trajetória de Esdras e de Neemias. Então ali havia uma grande obra que não se limitava aos aspectos físicos, se expandiu a realidade social e espiritual desse povo. No primeiro item, nós vemos mantendo o foco. O foco é o direcionamento que nós damos àquilo que estamos nos propondo a fazer. E ali Neemias manteve sim o foco em que estava fazendo uma grande obra, como diz lá naquele cântico: grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te louvará, quem não glorificará o teu nome,
Ó Rei das nações, quem não te louvará, por só teu nome é santo. Então ele tinha isso em mente, não só em mente, mas também praticava. Ele estava fazendo essa ideia, ele estava pondo em prática essa ideia. Como ele diz, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Mostra que nós devemos manter viva a consciência da grande obra salvadora, por meio da qual devemos realizar e não aceitarmos de forma alguma qualquer convite para desistirmos, convites ou até pressões para desistirmos da obra que Deus tem posto nas nossas mãos. Neemias enfrentou muitas investidas do inimigo, mas nós também enfrentamos no nosso dia a dia. Então é bom nos destacar que aqueles homens foram ali atrapalhar a construção, a conclusão da obra dos muros. E eles usaram de artifícios, eles usaram de mentiras em relação a Neemias. Eles mentiram. Eles criaram, inclusive, cartas falsas de que Neemias estava tentando conspirar contra os reis da Pérsia. Não era verdade. E o próprio rei sabia que aquilo ali era real, porque Deus já tinha tocado no coração daquele rei. Deus já tinha usado aquele rei para poder abrir todas as portas necessárias para que esse processo da reconstrução se concretizasse. Mas quando a obra de Deus vai bem, sempre há as forças do inimigo para tentar destruir. E isso acontece sempre. É no dia a dia a gente vive esse tipo de situação. Então, ele enfrentou lutas intensas. Neemias. Hoje nós temos lutas intensas, como é o caso da pandemia, que trouxe para nós muitas dificuldades, além daquelas que a gente já tinha, né? Intensificaram outras que eram menores, adicionou algumas que não enfrentávamos no passado. Mas mesmo assim, nós não podemos de jeito nenhum desistir, deixar para lá. Nós temos que ir em frente, tocar a nossa vida para frente, cumprir a nossa missão, fazer a obra de Deus, seguir em frente com a nossa vida, dando o nosso testemunho, cumprindo as nossas responsabilidades. Deus não nos abandonou, não nos abandona, nem nos abandonará. Isso é uma promessa de Deus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, até o fim dos tempos. Então isso Deus nos prometeu. E precisamos incorporar essa promessa e viver essa promessa em nós. O Senhor nos incentiva a ser fortes e corajosos diante do grande desafio de levar a esperança em Jesus Cristo a toda a criatura até os confins da terra. Lá em Mateus 28, da mesma forma que fez a promessa de que estaria conosco todos os dias até a confirmação dos séculos, também nos deu uma ordem para que fosse levada a palavra, as boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo a toda a humanidade, até aos confins da terra, levando em conta a dimensão
local, regional, nacional e mundial, quando fala em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Então a gente vê claramente que Neemias, ele agia usando da verdade, ungido pelo Espírito Santo de Deus. E ele não estava preocupado em ser popular e aceito pelo povo. Para ser popular, ser aceito pelo povo, falando mentiras, fazendo promessas falsas, ele poderia estar sendo aplaudido pelos homens, mas não estaria sendo aplaudido por Deus. Estaria negando a sua fé se agisse desta forma. Por isso ele manteve a fidelidade a Deus, acima de tudo, e manteve a visão na grande obra a ser realizada. Tá? Então ele teve um papel de liderar, não somente de chefiar. Líder, sim, mas líder do que chefe, porque ele estava ali conduzindo aquele povo, sendo usado por Deus para conduzir aquele povo, para que fizesse a vontade de Deus, para que voltasse a confiar, a crer, a servir a Deus. Então, ele estava à frente da obra, de forma atuante e presente. Ele não estava só mandando fazer, ele também fazia. Havia essa diferença. Há essa diferença entre ser líder e ser chefe. O líder bota a mão na massa. O líder está presente. O chefe manda e que se cumpra. O líder manda, ordena, mas está ali ao lado dos seus liderados para poder auxiliá-los, para poder ajudá-los naquilo que for preciso. Então, o mundo precisa de líderes religiosos que se orientem pela agenda de Deus. O mundo precisa de maridos e esposas, mães e pais que saibam aplicar as promessas bíblicas no lar, ao invés de se apoiar em conselhos de livros de autoajuda. Coisas que vêm da mente humana, que em grande parte até negam a atuação do Espírito Santo de Deus em transformar vidas, em modificar situações, em realizar curas materiais, curas espirituais. Então nós temos que depender sim de Deus. Não é deixar de fazer a nossa parte, não é querer somente o sobrenatural, mas é também confiar em Deus, porque o sobrenatural vem de Deus. Só que vem na hora, no dia, no minuto, no momento que Ele quer que aconteça. Não é quando a gente quer, é quando Deus quer. Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor do universo. Ele é soberano. Então nós não temos que estar ordenando para Deus nada, porque Ele é o Senhor e nós somos os servos. No item 2, o inimigo é persistente. Claro, é persistente sim, porque não desiste facilmente. Os inimigos de Neemias não aceitaram sua negativa. O que eles fizeram? Eles insistiram para que fossem se encontrar com ele. Fizeram 4 tentativas sucessivas. E, na quinta, mandaram um mensageiro com uma carta aberta acusando-o de revolta ou de rebelião.
como eu já comentei agora há pouco, uma grandíssima mentira. Ou uma falta da verdade, falando de uma forma mais delicada, ou numa forma mais nova, uma fake news. Criar uma fake news para querer incriminar Neemias, para pressionar Neemias. Agora, qual foi a reação de Neemias? Neemias atendeu aquilo que os seus inimigos estavam fazendo, querendo arrumar uma forma de manipulá-lo, de impedir a obra? Ele não se curvou diante disso. Vamos lembrar o que Jesus fala, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E nós precisamos estar atentos, em alerta, buscando o discernimento espiritual necessário para identificar cada armadilha preparada por Satanás para impedir o avanço da grande obra que o Senhor deseja realizar em nós e através de nós. Então nós temos que ter discernimento, nós temos que ter sabedoria. E essa sabedoria é o Espírito Santo de Deus quem nos dá. Nós temos que pedir a Deus, nós temos que estar em constante comunhão com o Senhor. Há uma grande obra a ser feita e ela é realizada de joelhos na presença de Deus. De joelhos louvamos nosso Deus. De joelhos louvamos nosso Deus. De joelhos eu estou contemplando o nascer do sol. Senhor, tem pena de mim. Lindos esses versos do hino que o nosso coral canta, que é um hino antigo, que foi gravado há décadas atrás pelo Luiz de Carvalho, né, que já é falecido. Mas de joelhos, e de joelhos nós temos que estar vigiando e orando. Vigiar e orar. Sempre. Nós não podemos deixar de orar, de estar nos dirigindo ao nosso Deus, buscando a orientação dele e vigiando, ou seja, estando com a antena ligada do que está ao nosso redor, do que está se passando, para a gente não fazer besteira, para a gente não cair, para a gente não pecar. Então, vigiar e orar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não deixarmos brechas para o inimigo atuar na nossa vida, na nossa família. Ele não desiste de nos atacar. Fique alerta, ore com a sua família, realize cultos domésticos, estimule, pelo exemplo, os seus filhos a serem leitores e praticantes da Bíblia. Se prepare para a batalha, pois o inimigo está sempre articulando uma ação maléfica para afastar você dos propósitos divinos para a sua vida. Então nós temos que ter sabedoria, vigiar, orar. E no item 3, devemos ser perseverantes. Perseverar significa seguir em frente com a nossa obra sem desistir. Perseverar, tocar para frente, sem desistir, sem que a obra pare. Então, o inimigo atua na nossa vida, sim, para tentar nos afastar da vontade de Deus. Mas isso só vai acontecer, isso só vai se concretizar se nós não estivermos em intimidade, em comunhão com o nosso Deus.
Quando estamos alicerçados na rocha eterna, somos fortalecidos e preparados para resistir a todas as investidas do mal contra as nossas vidas. Então nós temos que estar sempre buscando ao Senhor. Devemos, portanto, perseverar em Deus, manter viva a chama da nossa fé, a convicção do socorro bem presente do Senhor, a certeza de que o nosso Deus está ao nosso lado e nos concederá a vitória, a fim de que o seu precioso nome seja exaltado e glorificado em nós. Neemias perseverou. Neemias não desistiu. Neemias não deu ouvidos àquelas tentativas daqueles homens para que a obra não se concretizasse. E eles continuaram tentando usar de artifícios, de mentiras, dos chamados fake news. Claro, eles não usaram a palavra fake news, mas a situação é exatamente semelhante ao que acontece hoje, tá? Usar a expressão fake news no momento é contextualizar para o nosso momento, para a época que nós estamos vivendo, o que se passou lá naquela época. Então nós vemos que Neemias tinha certeza de que ele não estava tocando um projeto humano. Não era aquilo que ele queria para buscar glórias para ele. Não era isso. Ele estava tocando um projeto que era uma obra que surgiu no coração de Deus, o Senhor dos Senhores. E o Deus Altíssimo deu a ele esta visão e abriu as portas dos recursos necessários para que essa obra fosse realizada. Nós estamos aqui para realizar a obra do nosso Deus. Não é nossa, não é para nossa glória, porque o que fazemos para Deus é para a glória de Deus. Se temos dons, se dedicamos os nossos dons ao nosso Deus, é para o crescimento do seu reino, o engrandecimento do seu reino. Não é para que as pessoas estejam nos colocando em pedestais, porque nós somos servos. A glória é de Deus, porque os dons é Ele quem nos dá, é Ele quem revela, tá? E nós desenvolvemos à medida que buscamos ao Senhor, que nos consagramos, que nos colocamos à disposição, ou seja, nos tornamos disponíveis nas mãos do Senhor. Então, a obra que fazemos é para a glória do nosso Deus. Isso não pode ser jamais esquecido por nenhum servo de Deus. Devemos perseverar, sabendo que o Senhor sempre nos fortalecerá e direcionará os nossos passos se formos completamente humildes diante dele e consagrados somente a ele. Aqui o autor da lição coloca uns versículos lá que Paulo usou escrevendo aos Coríntios. Está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Ainda que sejamos pressionados pelo mal, devemos perseverar. Vamos meditar aqui no que Paulo diz. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos,
perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Segundo aos Coríntios 4, versículos 8 e 9. Palavra de Paulo aos Coríntios, aos cristãos de Coríntios, que era uma igreja dividida, uma igreja com grandes influências carnais, né, que viveu momentos bem difíceis. Nós temos consciência desse fato, já estudamos várias lições, né? Tivemos pregações sobre a carta aos Coríntios, lá no Novo Testamento. A perseverança é um dos sinais de uma vida firme em Jesus, pois quando estamos convictos do cuidado e da provisão do Senhor, não vacilamos, não pensamos em desistir, mas ao contrário avançamos na total dependência do Senhor, sabendo que fazemos parte de uma grande obra de transformação de vidas. Não se esqueça de que o Senhor, nosso Deus, quer usar a minha vida, a tua vida, quer usar todos nós que nos dispusermos a servi-lo, para que muitas vidas sejam transformadas em novas criaturas, as quais vivem pela fé em Jesus Cristo. Aqui tem alguns pontos para refletirmos, para pensar e agir. O primeiro, qual é a grande obra que Deus tem para você realizar em sua família? São todos questionamentos para refletirmos de uma forma introspectiva, ou seja, de fora para dentro, para nós avaliarmos como nós estamos nos colocando diante de Deus. Isso é autoanálise, autoavaliação, que é difícil, não é agradável, mas tem que ser feita. Senão a nossa vida espiritual não cresce, se nós não nos avaliarmos e procurarmos consertar os nossos erros. Segundo, como você tem se preparado para esta grande obra? Terceiro, você acha que sua vida de oração é satisfatória? Se não, que ações práticas você vai implantar para que sua vida de oração melhore? Quarto, você tem identificado as armadilhas preparadas pelo inimigo para a sua queda? 5. Quais são as principais armadilhas do mal que têm retirado você do foco na grande obra? São todas questões de reflexão, de muita reflexão que precisam fazer parte da nossa vida, precisam estar no nosso dia a dia. A vida cristã não é uma vida fácil, é uma vida de renúncia, é uma vida de decisões, porque fazer a vontade de Deus num mundo dominado pelo pecado, com atrativos inúmeros que nos desviam do foco da vontade do nosso Deus, isso aí é rotina. Isso a gente vive todo dia. Nós temos que ter esse foco no nosso Deus, ter fé, ter a nossa perseverança, para não cair, para não fazermos aquilo
que não seja agradável, que não seja da vontade do nosso Deus. Nos diz o hino 450 do cantor cristão, que se chama, que tem como título Igreja Alerta. Igreja Alerta. Igreja, todos nós, nos diz: é tempo, o Mestre está chamando já. Marchar, marchar, confiando em seu amor. Partir, partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, esse que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, para Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. A última estrofe nos diz: Igreja alerta, o dia prometido vem, quando aclamado Salvador será, por toda parte o bem-amado Redentor, eterna glória, honra com louvor terá. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, esse que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, para Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Alerta, irmãos. A grande obra que Deus tem confiado nas nossas mãos é para ser feita por nós. Nós temos que ter consciência disso e estar cumprindo aquilo que Deus quer de nós. Estejamos em frente com os nossos propósitos de oração pela nossa classe, pelas nossas famílias, pela nossa professora Jália, pelos seus familiares, pela nossa igreja, pelo nosso país, para Deus ministrar cura aos enfermos, para abrir as portas para aqueles que precisam do emprego, da oportunidade. E principalmente, irmãos, que Deus nos dê sabedoria, muita sabedoria, para a gente conduzir a nossa vida segundo a vontade dEle e fazer a vontade dEle. Oremos agora, encerrando a nossa aula, tá? E estejamos refletindo em tudo quanto foi dito aqui. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra aqui ministrada, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu, Senhor, nos deste a Tua direção, a Tua orientação, por Tu teres me usado como Teu instrumento. Agora, meu Deus, eu te peço, Pai, que Tu tomes as Tuas mãos, cada irmão, Senhor, que da nossa classe, cada família representada. Tomes a nossa igreja nas Tuas mãos, meu Deus. Tem misericórdia de todos nós, ó Deus. Seja com a nossa querida professora Jália, com os seus familiares, ó Deus. Seja com o nosso país, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus, da condução
da economia, da política no nosso país, ó Deus. Dá a tua direção, meu Deus. Tem misericórdia do povo brasileiro, meu Deus. Ó Pai querido, abre as portas de emprego para aqueles que precisam, Senhor Deus. Dá a tua direção, meu Deus. Senhor, ministra a cura das enfermidades que há sobre cada um de nós. Nos dê, ó Deus, a cada dia sabedoria, Senhor, de vida, que possamos estar fazendo a tua vontade, meu Deus, que possamos estar realmente cumprindo aquilo que tu queres para as nossas vidas, ó Pai, que tu nos oriente, ó Pai, a cada dia, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.